Maravilhoso. Aleluia. Vocês estão felizes de estar aqui nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 7, e deixa aí no versículo 1. Fica logo depois de prefácios ali, sabe? Gente, que frio é esse, hein? Frio demais. Só o fogo do Senhor mesmo, hein? Glória a Deus. Gênesis capítulo 7, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e terra, 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Só até aqui, feche seus olhos. Senhor Jesus, como é bom, Pai, estarmos na Tua presença. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Pai. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, nosso melhor amigo, nosso único suficiente Salvador. E nessa noite nós abrimos nossos corações, Senhor, para esse encontro contigo. Para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor trabalhe em nós, para que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, nós ansiamos, Senhor, por isso, assim como a corça anseia por água, nós ansiamos sedentos, Pai, por mais de Ti e mais de Ti nessa noite. Te revela a nós. Fale conosco do jeito que o Senhor quiser, Pai, é assim que nós queremos e nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga amém. Amém. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre Noé. A Bíblia fala, nós acabamos de ler, que ele foi o único justo que Deus encontrou de toda uma geração. Quando nós falamos de toda uma geração, são milhares e milhares de mulheres, de homens, de crianças. São milhares, milhões de pessoas, mas dessas milhares de pessoas, Deus só encontrou um coração. E aqui é a primeira atenção que eu quero levantar desse texto, que é o seguinte: a Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Assim como Deus procurou em toda a terra e só encontrou um coração, hoje o nosso Deus, quem nós amamos, que nós servimos, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E algo que nós temos aos montes, nós não precisamos procurar por algo que temos aos montes, não é verdade? Então, que eu e você possamos abrir os nossos olhos e ouvidos para essa verdade, para essa procura, e sermos nós, na nossa geração, resposta a essa procura de Deus. Que nós possamos nos levantar como homens e mulheres que amam o Senhor de verdade, que dedicam a sua vida ao Senhor. E assim nós vamos poder ser resposta à procura de Deus. As nossas vidas podem ser resposta à oração de milhares de pessoas. E o nosso fruto pode alcançar e ganhar vidas, ganhar corações, para a honra e a glória de Deus, amém? Pessoal, sei que está frio, né? Mas, amém? Amém, aê. Noé tinha ali já por volta dos seus 600 anos, naquela época ainda o pessoal vivia muito tempo. Ele viveu por volta de 2.900 antes de Cristo. Nessa época ainda não havia chovido, então quando Deus vira para Noé e fala assim: Noé, daqui 7 dias eu vou mandar chover, vai cair chuva do céu. Isso é novidade.
E Noé, nascido em Mesopotâmia, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e Deus falou assim: você vai entrar na arca, sua mulher vai entrar na arca, os seus filhos e as suas mulheres vão entrar na arca, e alguns casais de animais vão entrar na arca, porque diante de todo o cenário de caos, Deus tem um plano de esperança. Diante de todo o fim eminente, Deus tem planos de esperança. E assim também foi com o povo. Ia acontecer um caos, ia acontecer um desastre, posso dizer que sim, mas mesmo assim Deus tinha um plano de esperança. E esse plano iria acontecer através da vida de Noé. Noé era um homem de Deus, Noé andava com Deus, Noé era temente ao Senhor. Mas, independente de nós servirmos ao Senhor, nós somos humanos, não é verdade? E eu quero que você olhe com atenção, você e eu, nós olhamos com atenção para a vida de Noé, porque Noé era um homem de Deus, Noé era temente ao Senhor, Noé era carne e osso, Noé era homem falho, imperfeito, assim como eu e você. Mas ele foi capaz de dizer sim. Ele foi capaz de obedecer. Então, cara, é possível para eu e você hoje, é possível obedecermos ao Senhor diante de lutas. É possível nós sermos fortes no Senhor, o Senhor nos fortalece. É possível nós não cairmos hoje. É possível porque o Senhor é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com você. O Senhor é o nosso braço forte. Então, diante de lutas, diante de adversidades, eu posso encontrar refúgio no Senhor. Eu posso encontrar no Senhor um lugar de abrigo, de descanso. O Senhor sempre vai estar com seus braços abertos para me receber, para cuidar de mim, para me amar. E Noé, ele recebeu uma missão muito difícil. Na Bíblia nós temos diversas histórias de grandes homens de Deus enfrentando grandes tempestades, mas essa aqui seria a maior tempestade de todos os tempos. Noé estava prestes a viver, a enfrentar, a passar pela maior tempestade de todos os tempos. E Noé, a primeira lição que nós vamos tirar da história de Noé é que Noé disse sim ao chamado de Deus. Diga assim: ele disse sim. Ele disse sim. E o que eu gosto de imaginar, eu gosto de entrar na história, eu gosto de me colocar no lugar, e eu gosto de pensar em algumas possibilidades. Noé, já com muitos anos, mais de 600 anos, ele tinha sua família, ele tinha sua casa, ele tinha os seus afazeres, ele tinha as suas responsabilidades, provavelmente, ele tinha os seus projetos, ele tinha a sua rotina de vida, ele era um cara normal, que tinha sua casa, deveria ter inúmeras coisas para fazer, responsabilidades. Mas quando Deus vem, quando Deus fala, quando Deus chama, e quando Noé diz sim, Noé para tudo para fazer a vontade de Deus. Noé, ele não coloca algum projetinho dele na frente, não, esse aqui eu já estou quase terminando, então eu vou terminar, depois eu já vou para essa arca, porque na verdade essa arca vai precisar de tanto tempo, vai exigir tanto tempo de mim, então eu vou só terminar esse projetinho meu particular aqui. Não. Ele para tudo para fazer a vontade de Deus. Aí você vira e fala assim: mas eu tenho que parar tudo para fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus traz vida para mim, a vontade de Deus traz esperança, a vontade de Deus é o melhor caminho. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. O que vem de Deus transcende, o amor de Deus transcende, a sabedoria de Deus transcende. Os planos de Deus, na maioria das vezes, nós não vamos entender. Mas, queridos, nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para confiar. Então mesmo se eu não entender exatamente todo esse plano, se eu não visualizar esse plano de uma forma macro, saiba que Deus sempre tem uma visão macro de tudo, e com essa visão Ele tem o bem para mim e para você, e com certeza Ele tem o melhor caminho para mim e para você. Então, cara, segue esse conselho, segue esse exemplo, e segue os conselhos de Deus, segue a voz de Deus, segue os caminhos que Deus tem para você, e Deus tem para você. Amém? Amém.
Eclesiastes capítulo 3 fala a respeito do tempo. Para tudo há um tempo. Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, há o tempo de se alegrar, de se entristecer, há o tempo de plantar, há o tempo de colher. Para tudo há um tempo. E é muito difícil nós humanos, nós com a nossa incapacidade, entendermos o processo do tempo. Por isso que eu repito, confie no Senhor, porque o Senhor tem sim o tempo perfeito para todas as coisas. O Senhor tem o melhor tempo para todas as coisas. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Às vezes nós pensamos que alguma coisa não deu certo aqui, e a gente se frustra talvez, mas é porque amanhã Deus tem algo muito superior, Deus tem algo muito melhor, e às vezes nós nos entristecemos, e essa tristeza muitas das vezes toma força, e até nos faz parar, mas Deus está lá falando, não para não, continua olhando para mim, porque amanhã será melhor, a bênção ainda não chegou, mas já está chegando, então não desista, continue, avance, não pare, não olhe para o lado. O Senhor é Deus, e o Senhor é um Deus fiel. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, aleluia. O Senhor é bom demais. Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu gosto muito de pensar, cara, será que Noé já tinha todos os recursos para construir uma arca? Acho que não tinha. Porque ele nunca pensou que ele teria que construir uma arca. Então, como que ele já teria no seu estoque tudo para construir uma arca naquela proporção? O Senhor Deus, Ele dá todas as medidas, Ele dá todos os detalhes. Ele fala o que ele tinha que passar por dentro, por fora, o tamanho, como que tinha que ser tudo. Deus fala tudo para Noé. Cara, eu não sei se Noé tinha tudo. Mas eu sei que aconteceu, eu sei que ele construiu, eu sei que ele concluiu. Então mesmo que ele não tivesse alguma coisa, ou não ter, não foi impossibilidade para. O não ter tudo não foi empecilho para. Noé continua, e a gente vê que ele conclui. Então o que ele não tinha, ele foi atrás, ele deu um jeito, e aconteceu. Ele construiu, aconteceu. E eu gosto muito disso porque às vezes o que nós mais encontramos, até mesmo dentro da igreja, são impossibilidades, falta de recurso às vezes. Nós não podemos fazer X porque não temos Y. Nós não podemos chegar em tal lugar porque nos falta isso, isso, isso e isso. E eu tenho certeza que isso é algo que o inimigo ele coloca muita força nesse pensamento, nesse sentimento, porque às vezes nós pensamos que a falta de alguma coisa é um empecilho para que outra coisa aconteça, se consuma. Mas vamos entender muito bem que nós estamos falando do chamado de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus. E quando Deus te levanta, Deus te fortalece. Quando Deus te levanta, Deus provê. Se Deus te chama, Deus provê. Não tem por que temer. Falta alguma coisa. Cara, nós temos tudo. Em Deus nós temos tudo. Com o Senhor não falta nada. Com o Senhor não falta nada. Em Marcos capítulo 8, tem uma história muito famosa, que eu gosto muito, tenho certeza que você conhece, a primeira multiplicação de pães e peixes. João Batista, amigo de Jesus, tinha acabado de morrer, Jesus estava triste, e Jesus ele se retira para um lugar isolado, para ter um tempo ali, provavelmente ele queria orar, queria ter um tempo ali com Deus, e quando ele se retira, ele chega nesse lugar, era o que sempre acontecia, Jesus chega, uma multidão o cerca, e quando essa multidão o cerca, Jesus ele é tomado pelo que sempre é a prioridade para ele, sempre que é o amor, e através do amor fazer as coisas. Então ele pega e ele começa a realizar lá milagres, maravilhas. Depois disso os discípulos chegam e a multidão aumenta, e quando eles vão ver, tem milhares de pessoas lá, a Bíblia fala que tinham 5.000 homens, então nós podemos colocar mais talvez o dobro de mulheres, de crianças, tinha muitas pessoas, e os discípulos chegam, uma atenção para essa parte, os discípulos chegam e falam assim, Jesus, mande essa multidão embora,
porque já está ficando tarde e eles não vão ter o que comer. Mande eles embora para encontrar um povoado, uma cidade, antes que anoiteça, porque eles não vão ter o que comer. Os discípulos já sabiam o que é que eles tinham ali, eles já sabiam que não seria possível armar, preparar uma alimentação para milhares de pessoas. Só que Jesus fala assim: deem a eles o que comer. Jesus fala assim: deem a eles o que comer. E é nessa situação que muitos de nós nos encontramos hoje. É nessa situação que muitas pessoas dentro das igrejas se encontram. Nós temos a vontade de Deus, nós temos o chamado de Deus. O Senhor já falou o que é para fazer. O Senhor já falou: vai e dê de comer para eles, dê alimento a eles. Só que quando nós olhamos ao nosso redor, nós não vemos o que nós precisamos para fazer aquilo. E esse momento é um momento que talvez cresce medo nos corações. Esse momento é um momento que talvez cresce dúvidas e incerteza nos corações. Mas eu repito, se Deus chamou, Deus provê. Se Deus ergueu, Deus provê. Se Jesus está no barco, não há o que temer, meu querido. Se Jesus está no barco, Jesus pode estar acordado, pode estar conversando, pode estar dormindo. Se Jesus está no barco, pode vir a tempestade que for, pode se levantar o problema que for. Não há o que temer. E assim também foi. Eles não tinham mantimento para isso. Mas o pouco que você tem se torna muito nas mãos de Deus. O pouco que você tem pode alimentar uma multidão se Jesus te levantar, te erguer, te chamar e ir contigo para essa empreitada, para essa jornada. Jornada nenhuma é frustrada com Jesus no meio do negócio, não. Jesus é bom, Jesus é fiel, Deus é maravilhoso. E é o que todos nós conhecemos. Jesus pega: o que é que vocês têm, discípulos? 5 pães e 2 peixes. Pouco, muito pouco. Talvez era suficiente para 1 ou 2 homens. Pescadores, cara, imagina aqueles homens grandes, fortes, deviam comer demais. Era pouco aquilo, mas Jesus pega e o que é que acontece? Acontece um milagre. E Jesus alimenta toda aquela multidão e ainda sobram 12 cestos cheios de comida. Jesus é maravilhoso. Então eu sei que Noé talvez não tinha tudo lá, mas, cara, nós não precisamos enxergar tudo bem. Nós não precisamos enxergar tudo possível. Mesmo que você enxergue o impossível hoje, não se preocupe se ao seu redor você não encontrar a resposta de cara, não se preocupe se ao seu lado você não encontrar a saída de cara. Ao invés de olhar para os lados, olhe para o Senhor, mantenha o seu coração no Senhor, mantenha os seus olhos no Senhor. Deus é fiel. Todo o tempo que Pedro manteve os seus olhos fixos no Senhor, Pedro andou no sobrenatural, Pedro andou sobre as águas. Pedro só passa a afundar quando a sua atenção é colocada nos problemas ao redor. Pedro só começa a afundar quando a sua atenção é chamada pelas grandes ondas, pelo forte vento, pelos problemas que os rodeiam. E problemas nos rodeiam, problemas vão nos rodear. Problemas vão nos rodear. E cara, no mundo nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições, mas Jesus fala para mim, Jesus fala para você hoje: ei filho, calma, não tenha medo, filho, não tem problema não se desanime, eu venci o mundo, Jesus já venceu o mundo. E cara, com Jesus há esperança. Segundo Reis, capítulo 4, a viúva pede ajuda a Eliseu. E o que ela tinha na casa? Ela só tinha azeite, ela não tinha nada. Mas aí o que é que ele fala? Pega as suas vasilhas, já corre nas vizinhas, pega a vasilha de todo mundo emprestada, de quem você achar, de quem você conseguir, traga e coloca aqui, porque o milagre vai acontecer. E também o azeite se multiplica lá naquele lugar. Cara, se você tem um coração aberto, se você tem vasilhas disponíveis aí nessa noite,
o Senhor está aqui para derramar o azeite sobre a sua vida. Se você está precisando de uma resposta, saiba que no Senhor você pode encontrar essa resposta. Se você tem medo de algo, saiba que o Senhor pode te fortalecer. A fé ela enche o meu coração e a fé derrota o medo. A fé derrota o medo contra qualquer coisa. Não há medo que prevaleça diante da fé nos nossos corações. No nome de Jesus. Volta aí comigo em Gênesis, capítulo 7, o versículo 15. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, aves e os animais grandes e os animais pequenos, que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. E com todos os animais grandes, todos os animais pequenos, que se moviam rente ao chão, e todas as aves. Tudo o que se movia sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Só até aqui. Noé constrói a arca, os animais chegam, os animais entram, Noé e a sua família entra, a porta é fechada, todos estão na arca, passa os 7 dias, começa a chover, e começa a chover, e começa a chover, e não para de chover, e a chuva continua, a chuva não para, o dilúvio começa a aumentar, as águas começam a subir, aquela arca começa a boiar, e durante 40 dias e 40 noites, eles ficam atravessando a maior tempestade que o mundo já viu. E eu imagino o medo às vezes das pessoas que acompanham. Imagino a mulher de Noé preocupada, talvez as mulheres de seus filhos, talvez os seus próprios filhos preocupados, mas Noé, eu tenho certeza que ele acalmava os corações e falavam: não se preocupem, Deus está conosco, não se preocupem, foi Deus que planejou tudo isso. Às vezes no meio da jornada, às vezes a tempestade chega, às vezes o medo bate, às vezes a preocupação aumenta, mas cara, não se preocupe, foi Deus que planejou, é Deus que está no controle, é Deus que vai à frente, não há o que temer, mesmo que pareça que há o que temer, não há o que temer, não há o que temer. E depois disso, acaba, cara, a tempestade passa, o tempo ruim passa, e todos aqueles que permanecem, eles prevalecem. Noé permaneceu, ele prevaleceu, o plano de Deus aconteceu, e depois disso, a chuva já tinha parado, Noé, ele solta algumas aves, para ver se traz algum raminho, para ver se elas encontram já a vegetação. O que eu mais gosto desse final, desse trecho, é que depois de tudo, Noé já poderia sair da arca, já estava seco, já tinha terra, ele podia descer, ele podia soltar os animais, ele já estava vendo terra, mas Noé não faz nada até que Deus fale para Noé fazer. Noé segue do início ao fim a vontade de Deus, a fala de Deus. E Noé sabe que podia dar o passo, mas ele espera Deus falar. Noé deu o passo. Ele espera, e quando o Senhor diz, então, agora você pode sair da arca, Noé. Noé sai da arca, Noé com a sua família, com seus filhos, os seus 3 filhos, as mulheres de seus filhos, os animais, todos saem da arca, e ele se depara com um novo desafio, começar tudo do zero. Porque é fácil você chegar num lugar que já tem tudo, não é verdade? É fácil você começar algo que já tem tudo. Mas é difícil quando você tem que começar do zero. É difícil quando você tem que colocar as primeiras pedras, você tem que fazer a base, você tem que fazer o alicerce para iniciar a construção. Não é fácil construir. Não é fácil construir. Mas mesmo que falte algo para a sua construção hoje, não se deixe
parar por conta de medo, ou dúvidas, ou até a falta de alguma coisa, saiba que Deus pode suprir, saiba que Deus é fiel para suprir, Deus com certeza será fiel para prover aquilo que precisa ser provido na sua vida, na sua família, no seu ministério. Deus é fiel em todo tempo, Deus é fiel. Felizes são aqueles que confiam no Senhor diante de qualquer cenário, seja de caos, seja de tragédia, de discordância, seja o que for. Felizes são aqueles que confiam no Senhor. Sabe, a gente como ministério, nós estamos numa jornada. Nós estamos numa jornada, aqui o Galpão está numa jornada. E aquilo que faltar, nós podemos encontrar no Senhor. Deus, Ele supre de uma forma sobrenatural se for preciso, sim. Mas saiba que grande parte dessa provisão pode vir através da sua vida. Grande parte do acontecer de Deus pode acontecer através da sua vida. Deus pode vir e fazer? Sim, Deus pode vir e fazer tudo. Ele é o Deus do impossível. Deus pode fazer tudo acontecer, mas grande parte do acontecer de Deus pode ser através da sua vida. E eu creio que Deus quer isso de nós. Por isso que Deus nos chama, por isso que Deus nos levanta. Deus poderia fazer com que as pragas acontecessem no Egito e soprar e mover o coração de Faraó para libertar o povo de Israel, talvez dar sonhos para ele, e todo aquele mover sobrenatural, fazer com que Faraó libertasse o povo de Israel, os escravos, podia. Mas Deus chama Moisés, Deus levanta um homem de Deus. Eu tenho certeza que uma das alegrias no coração do Senhor é quando Ele escuta um sim de mim, um sim sincero, de coração. Eu tenho certeza que nessa noite, o coração de Deus vai se alegrar quando Ele ouvir um sim de você, do seu coração. Um sim para quê? Um sim para a vontade de Deus. Um sim para os planos de Deus para a sua vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem sonhos para a sua vida. E se você disser sim para o Senhor, Senhor, sim, eu estou à disposição. O profeta Isaías ouviu, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ele falou de todo o seu coração, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a minha oração, essa é a minha oração hoje. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. O que é que precisa ser feito? Como eu posso contribuir? Eu estou à disposição para a obra. Eu estou à disposição para que a obra aconteça. Eu estou à disposição de Deus. Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Salvador, Deus é meu Rei. Deus mandou Jesus por amor a nós. Deus mandou Jesus por amor a você. Às vezes você pode pensar, beleza, Deus mandou Jesus porque foi por toda uma nação não, por toda a humanidade. Deus mandou Jesus por toda a humanidade, mas Deus mandaria Jesus se fosse só por você. Só você vale mais do que todo mundo. Deus te ama, Deus te ama. E com esse amor, Deus tem planos de nos fazer bem. Deus tem planos de trazer esperança para um futuro, é isso que a palavra diz. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, que é o oposto daquilo que Deus mandou Jesus. Jesus veio para trazer vida, meu irmão, e vida em abundância. Vida em abundância. Então, não se contente com uma vida rasa, não se contente com uma vida básica, porque o que o Senhor tem para mim é uma vida em abundância. E Deus tem o céu para aquele que crê nele, sim, para que todo aquele que nele crê. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sim, mas Deus tem muita coisa boa para a gente viver aqui nessa terra, irmão. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa.
Uma vez eu ouvi um pastor amigo meu dizer assim, cara, se do dia que você nascesse até o dia que você fechasse os seus olhos, você não tivesse uma bênção sequer na sua vida, nós não poderíamos falar nada. Porque ainda nós estamos no lucro, ainda nós saímos ganhando, porque o que Deus tinha de mais precioso, Ele já entregou por mim e por você. O que Deus tinha de mais valioso, Ele entregou por amor, seu Filho unigênito, para dar a vida. Ele deu a vida, Ele morreu por nós, cara. Jesus entregou a sua vida. Esse é o amor que parte do coração de Deus. Esse é o amor que parte de Jesus para comigo e para com você. Não é um amor básico que tem limites. Não tem limites, é um amor incondicional. É um amor de entrega, é um amor de entrega completa. Jesus entregou a sua vida por mim e por você. E hoje Ele vive. E hoje Jesus vive e Jesus pode fazer morada aqui dentro. Jesus pode fazer morada aqui dentro nos nossos corações. Não há nada melhor do que viver para o Senhor. Não há nada que se compara com a alegria que só Jesus pode gerar aqui dentro. Não há nada. O que o mundo gera não é essa mesma alegria, não. Não tem comparação, não. O que o mundo gera é euforia. Eu não conheço uma alegria que você dorme feliz porque você curtiu a noite, você acorda mal, acorda passando mal e fica horas, e eu não sei como é que funciona, mas fica um tempão de ressaca e se recuperando. Cara, o que Jesus tem para mim não é assim não, na verdade é o contrário. Se você estiver passando por luta, se você estiver enfrentando dificuldades, se você estiver chorando por uma dor, por uma perda, seja o que for, você pode passar a noite chorando, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus é fiel. Aplauda ao Senhor, aleluia. Aconteceu um pedido de Deus para Noé, e Noé tinha uma escolha, assim como todos nós temos uma escolha. A escolha está nas suas mãos. Você escolhe se entregar ou não. Você escolhe viver para Deus ou não. Noé teve uma escolha, e ele escolheu obedecer ao Senhor. Noé era temente ao Senhor. Noé continuou temente ao Senhor. E a sua escolha, ele escolheu o Senhor. E o que eu vejo aqui, a moral da história, cara, depois de milhares de anos nós estamos aqui falando desse grande homem de Deus. Porque ele fez uma escolha, ele fez uma escolha certa. Certa vez Jesus chegou para um homem, e esse homem teve a oportunidade de seguir Jesus. Só que ele tinha os seus próprios planos. Esse homem, ele tinha os seus próprios sonhos, ele tinha as suas próprias prioridades. Então ele não escolheu seguir a Jesus, ele não escolheu Jesus, aconteceu um pedido, ele teve uma escolha, mas ele não escolheu Jesus. E eu não posso falar o nome dele para você, porque não está escrito na Bíblia o nome desse cara. É 2 ou 3 versículos que você lê isso, e eu não sei o nome dele. Eu não posso falar muito dele porque eu não sei nada dele. Ele não escolheu seguir ao Senhor. Ele fez a sua escolha. E cara, você tem uma escolha hoje também. Todos nós e todos os dias. Porque você pode escolher ao Senhor, entregar sua vida ao Senhor, amém. Glória a Deus. Mas todo dia o inimigo vai se levantar. Todo dia o inimigo vai tentar você. Todo dia tem um leão lá fora. Todo dia eu preciso reafirmar a minha escolha. E às vezes, muitas vezes por dia, eu preciso escolher Jesus em cada ação da minha vida. Eu preciso escolher Jesus em cada escolha. Eu preciso escolher Jesus todos os dias. Se você quer me seguir, pegue a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga. É 1000 maravilhas? Não sei. Tem muita luta. Tem muita dificuldade. Mas cara,
nós podemos triunfar em todas essas lutas. Nós podemos triunfar sobre todas essas dificuldades, porque o Senhor nos fortalece, o Senhor não nos abandona, o Senhor jamais vai virar as costas para você, o seu amor não diminui quando você peca, Jesus não te ama menos quando você peca. Sim, vamos pagar consequência, vamos sofrer consequência, vamos entristecer o coração de Jesus com os nossos erros, nossas falhas. Mas o amor de Jesus sempre permanece. O amor de Jesus sempre permanece. E com isso hoje, eu e você temos uma nova chance. Às vezes você vai tão fundo, tão longe, que dá vergonha de voltar. Às vezes você se suja tanto, você faz tanta coisa, que dá vergonha. Porque nós somos muito pequenos e Deus é muito grande. Às vezes nós somos tão maus, e o Senhor o tempo todo é bom. Mas saiba que quem levanta essa vergonha e esse medo nos nossos corações é o diabo, cara. É o nosso inimigo. Você não precisa fazer nada antes de vir para o Senhor. Você não precisa se curar para vir até o Senhor. Você não precisa se limpar inteiro para vir até Jesus. Venha do jeito que você está e Jesus te cura. Venha do jeito que você está e Jesus te limpa. Jesus te restaura. Jesus te fortalece, te ergue e pode te entregar hoje a salvação. Esse é o Jesus que eu creio. Completo, perfeito, bom. Deus é maravilhoso. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Eu não sei como está o seu coração hoje. Eu não sei o que levou você a chegar até aqui hoje. Mas eu sei que você está aqui. Eu sei que Jesus sabia que você ia estar aqui. E eu sei que Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. O meu fruto pode ser resposta de oração. O nosso fruto, e mesmo que seja pouco, como 5 pães e 2 peixinhos para alimentar toda uma multidão, é muito pouco. Mas nessa noite, o Senhor está falando assim: eu quero com a minha mão poderosa fazer milagres através da sua vida. Se você entregar o pouco que você tem, entrega ao Senhor o pouco que você tem do jeito que você é. Do jeito que você é, abra o seu coração ao Senhor. Do jeito que você é, cara. Eu estou voltando agora, eu acho que eu ainda não vou entregar porque eu ainda falo palavrão. Eu ainda não consegui parar, quando eu parar eu me entrego a Jesus. Não, cara, pode se entregar a Jesus hoje. Ele te ajuda a parar. Ele te ajuda. Não conserte nada em você para vir até Jesus. Venha como você está e Ele te ajuda a consertar o que precisar. O que precisar. O que tiver ferido, Jesus cura. Jesus tem poder. Jesus tem poder. E Jesus está aqui nessa noite. A palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, lá Ele estaria. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. A gente gosta de dar o nosso melhor ao Senhor. E a gente prepara, chega antes, liga as luzes, tal, telão, som. Mas nada disso importa se não tiver a presença de Deus. Não faz sentido. Poderia ter o triplo, poderia ter 10 vezes mais. Não faz sentido se não for a presença de Deus fluindo, fazendo, no nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. E Ele está aqui pronto para entrar no seu coração, para alcançar sua vida, para levar salvação à sua vida. E a partir de você a salvação pode chegar na sua casa. A partir de você muitos milagres podem acontecer. Cara, Deus é bom. Deus é bom. Feche seus olhos aí no seu lugar. E fala com Deus do seu jeito. Não precisa esperar eu falar alguma coisa, do seu jeito. Abre o seu coração. Fala: Jesus, eu estou aqui. Abre o meu coração, eu quero te ouvir hoje. Eu quero sentir o teu amor me envolvendo hoje.
Eu quero experimentar como é estar na tua presença, porque não há lugar melhor. Mais vale um dia nos teus átrios que 1000 em outros lugares. Mais vale um momento na presença de Deus do que qualquer coisa em outro lugar. E o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele quer falar com você. Abra o seu coração, escute o Senhor, escute a voz do Espírito Santo de Deus nessa noite. Fala para Ele, entrega os seus medos, entrega as suas dúvidas, entrega as suas incertezas. O que você tem de dor, o que você tem de trauma, fala para Ele. Ele te conhece, Ele te conhece. Mas Ele quer ouvir de você. Seja sincero. Seja você mesmo na presença de Deus. Os fariseus faziam orações lindas para o Senhor, enquanto o publicano vinha e só falava: Deus me perdoa porque eu sou pecador. Eu sou pecador. O Senhor não quer ouvir. Se você não sabe falar difícil, fale simples. Se você não sabe o que fazer direito, só seja você na presença de Deus. Seja sincero. Seja transparente, do jeito que você é. Se entregue ao Senhor. Fale com o Senhor nessa noite. Tenha um momento na presença de Deus enquanto nós vamos louvar ao Senhor.